em até 100 vezes sem juros e sem entrada. Vem do consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Trânsito. Atenção com ocorrência na rodovia Ayrton Senna, sentido marginal do Tietê, congestionamento do 23 ao 16. Da Jacopêssego até a lateral do Parque Ecológico, caminho que já leva meia hora. Dutra complicada devido a obras, melhor seguir pela Avenida Doutor Assis Ribeiro. Seu cão se coça bastante? Pode ser alergia. Com Zenrelia, alívio desde o primeiro dia. Peça ao veterinário de sua confiança. Com Zenrelia, tudo fica zen. Você ouve. Bandeirantes acontece. Finzinho do Bandeirantes acontece, faltando 1h30 para 5 horas, ataque de muitos mísseis do Irã em Tel Aviv, com prédios residenciais atingidos e ainda sem números de feridos ou algo do tipo. Pronunciamento de Benjamin Netanyahu dando conta de que, expressão dele, o regime iraniano nunca esteve tão fraco, mas os ataques continuam, viu, Zaidan? Ah, sim. E agora você vai se aproximando daquela linha em que ninguém controla mais as consequências, né? Elas já não ficam nas rédeas dos governantes. Você passa a ter retaliações e ações inesperadas. É quando você tem o imponderável e aquele risco que o governo do Irã sempre considera de ter de responder, mas recear atrair os Estados Unidos para a guerra. Zaidan, Manuel, um grande abraço para vocês. A gente se encontra na segunda-feira. Ronald, Beatriz, bom jogo, Ronald. Valeu, obrigado, Zaidan, para todos nós, para você também, tá? Termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Participe do Fala Galera desta sexta-feira, 13 de junho de 2025. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o ABC no Majestoso? Macaca é favorita? Opine 97102-1493. 97102-1493. E qual a sua expectativa para o duelo do Guarani contra o Itabaiana no Brinco de Ouro? Bugre é favorito? Opine 97102-1493. 97102-1493.
1493. Pautas da Ponte para o programa de hoje. Emerson comenta sobre o equilíbrio da competição e diz para manter o trabalho que vem sendo feito. Em busca de reabilitação, jogando dentro de casa, Ponte recebe o ABC neste sábado às 5 horas da tarde no Moisés Lucarelli. Retrospecto no Majestoso na temporada não é positivo até o momento. São 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas em 10 jogos disputados, ou seja, aproveitamento de apenas 40%. Apesar da derrota na última rodada, Macaca segue na liderança isolada da Série C. Com 16 pontos somados, Ponte mantém a primeira colocação por mais uma rodada em caso de vitória sobre o ABC. Com o estreante Alberto Valentim, esboça 5 alterações na equipe titular. O estreante é o Léo Kovic, Emerson Santos, Lucas Cândido, Everton Brito e Simon ou Danley Santos. Estava contundido, já está recuperado e à disposição Danley Santos. Deverão ser as novidades no time da Macaca para pegar o ABC. Cirurgia de Danilo Barcelos foi realizada com sucesso na última quarta-feira e lateral esquerdo já iniciou o processo de recuperação. Na operação, feita a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e não houve constatação de outras lesões intra-articulares. Danilo Barcelos está fora da temporada. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Diretoria inicia venda de ingressos para o duelo contra o ABC. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Alisson comenta sobre a disputa pela titularidade. Kelvin fala que iniciou como primeiro volante, mas que também atua como segundo volante. Em busca da segunda vitória consecutiva, Guarani recebe o Itabaiana neste domingo às 7 horas da noite no Brinco de Ouro. Na 16ª colocação, Bugre pode saltar 6 posições em caso de vitória sobre o Itabaiana. A depender de combinação de resultados, Guarani pode terminar na 9ª rodada, na 10ª colocação. Com todos os reforços à disposição, Marcelo Fernandes vai realizar pelo menos 3 mudanças na escalação. Cicinho, Diego Torres e Bruno Santos devem começar na equipe titular. Ingressos para a partida deste domingo já estão à venda pela internet. Já as bilheterias do Brinco de Ouro abrem somente no domingo, das 9 da manhã até o horário da partida. Preços variam entre R$20 e R$60. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Presidente cita ajuda de investidor, atualiza SAF e explica relação com Neymar pai. E tem as pautas do dia. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta número 1. O Palmeiras foi julgado nesta sexta-feira pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, STJD, e foi punido pelo arremesso de objetos
e cabeças de galinha e cânticos homofóbicos no clássico contra o Corinthians na Arena Barueri, dia 12 de abril deste ano, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No total, o Alviverde recebeu multa de R$160 mil pelos arremessos dos objetos e das 2 cabeças de galinha e de R$80 mil pelo cântico preconceituoso, totalizando R$240 mil. A decisão é de primeira instância e cabe recurso ao Pleno. Pauta 2. Titular nos 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo sob o comando de Carlo Ancelotti, o zagueiro Alexandro Ribeiro despertou a atenção de clubes do alto escalão na Europa e pode deixar o Lille da França na próxima janela de transferências. O recém-campeão italiano Napoli e o Arsenal fizeram contatos iniciais e monitoram o defensor de 25 anos. Pauta 3. Jogadores e comissão técnica da seleção do Uzbequistão foram presenteados com carros elétricos pelo presidente do país após a classificação inédita para a Copa do Mundo. O valor de mercado de cada carro está estimado em 50 mil euros, cerca de 320 mil reais. A seleção confirmou a vaga com um empate sem gols diante dos Emirados Árabes no dia 5 deste mês. Como o jogo foi em Dubai, o presidente do Uzbequistão aproveitou o duelo com o Catar em casa para presentear os classificados. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:09 está no ar, Esporte em Debate, e você vai participar, você que quer assistir de graça Ponte Preta e ABC, jogo marcado para amanhã às 5 da tarde. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem uma senha e tem também um número de WhatsApp. Você pega a senha e o número de WhatsApp. É para aquele número de WhatsApp que você vai mandar nome completo, o seu CPF e a senha, que está lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Repito, nome completo, CPF e senha. São 10 ingressos. Os ingressos serão retirados lá mesmo no Majestoso no dia do jogo, na loja da Macaca, a loja 1900. O ganhador basta chegar lá com o documento que contém o CPF, dizendo que foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. 10 ingressos não são pares. Serão 10 ganhadores que vão retirar os ingressos lá no Majestoso. Tá bom? Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. E hoje ele também opera o switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, quem está na imagem é o Lucas Pessoa, né? Então, retificando, Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, corta e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber
e a direção geral de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Antigamente é que era bom. Era nada. Bom é hoje que essa NASA tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp tá show. Anota aí, 0800 77 21195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado. E nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h16. Esporte em debate hoje até às 19h30. Você participa mandando mensagens pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Temas do dia, as enquetes do dia e sempre comentários curtos, tanto de áudio quanto de texto, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações.
Gente, agora presta atenção, porque essa dica é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família, com os amigos, maratonando sua série favorita, jogando online ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop, uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença, internet 100% fibra ótica, com mais de 1 milhão de clientes e bicampeã como a melhor do estado de São Paulo. São planos de 200 mega a 1 giga, com preços a partir de apenas R$ 79,99. E tem mais: atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Para assinar é muito fácil. Ligue 0800 100 0102. 0800 0102. 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Se liga aí na minha dica. Desktop sempre ao seu lado. Bandeirantes. 17, 18 ouvinte no ar. Fala, Batista. Boa noite. Tudo bem, meu amigo? Boa noite a todos aí da rádio. Batista, vamos ajudar os comentaristas aí no programa da TV. Poxa, na lata, tu podia colocar a pergunta, mas colocar ali umas 4 alternativas para eles chutarem e acertar ou errar, né? Poxa, faz a pergunta lá, não tem uma alternativa, aí eles não sabem o que responder na maioria das vezes. Vamos ajudar eles, pô. Vamos ajudar eles. Os meninos são bons. Vamos dar uma forcinha para eles, pô. Um abraço, é o Cleiton aqui do Jardim Florense. Abraço, Cleiton. Poderia ser 2, né? Poderia a pergunta e 2 alternativas. Assim nós vamos ter pelo menos um acertando, né? Porque cada um pode ir numa das respostas. Aí fica muito fácil. Aí você está querendo facilitar a vida dos comentaristas. É para testar conhecimento esportivo que existe o Na Lata. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band. JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, expectativa para a reestreia do Guarani, que é uma reestreia, né? Time novo. É muito positivo, viu? Eu acho que esse time aí vai dar liga. Eu tô achando que até que vai ser uma goleada para pavimentar aí o caminho rumo à classificação. Um abraço, um excelente final de semana para todos vocês. Valeu, JP de Moraes. Muito obrigado para você também. Mais um ouvinte no ar. Carlos Batista, aqui é o Luizinho de Sumaré. Agora o Guarani, com esse reforço de Circinho e o Diego Torres, tem que ganhar agora, hein, do Itabaiana. Eu vou no campo. Entendeu? E tem que ganhar, né? Sim, tem que ganhar. Só a vitória interessa ao time do Guarani. Qualquer outro resultado não interessa. O Guarani está atrasado na competição. Teve que fazer uma reformulação total. E com essa reformulação, com as peças trazidas, o torcedor está esperançoso de que a situação será revertida dentro do campeonato. Agora, se não conseguir a vitória, aí já volta tudo, aquele ambiente terrível. Hoje, o Guarani está num outro patamar técnico, mas
como eu disse para o presidente, que participou conosco na tela da Band e também aqui na Rádio Bandeirantes, a matéria é reprisada na íntegra. Rômulo Amaro, no finalzinho, disse: presidente, a bola tem que entrar. Não depende do presidente, depende dos jogadores. Então, se a bola não entrar, aí todo esse ambiente positivo, ele vai se transformar em ambiente negativo como tinha anteriormente. Então é preciso a vitória para que esse bom ambiente, estava dizendo para a gente em off lá no estúdio da TV, presidente Rômulo Amaro, que o ambiente está muito bom, muito positivo. Então, para manter, para continuar com esse ambiente, é necessário vencer o Itabaiana. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos ao Fala Galera desta sexta-feira. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o ABC? Espero que a Ponte vença o jogo, né? E apresente um futebol mais convincente em se tratando de partida dentro do Majestoso. Qual a sua expectativa para o duelo do Guarani contra o Itabaiana? O Ugra é favorito? Então, teoricamente, sim, né? E a expectativa que a gente tem também é de vitória. Agora, se ela vai acontecer ou não, só no momento da partida a gente vai saber. Se o técnico lançar mão dos novos jogadores, a chance aumenta. A tendência é que isso aconteça. Então, para mim, a expectativa nos dois jogos é de vitória do futebol de Campinas, Batista. Bom, são 17 horas e 24 minutos, ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, Batista, boa tarde a todos da mesa. É o Batata de São José do Rio Preto. Batista, falando sobre Ponte Preta, eu gosto do trabalho do Valentim, gosto. Só que eu acho que em casa ele joga com medo, pois eu acho que ele não tem confiança em certos jogadores que ele tem no elenco. Inclusive essas expulsões bobas aí e infantis. Então, por isso que ele não solta mais o time. Porque a qualquer momento ele vai ficar sem um jogador. Então, eu acho isso daí é um problema gravíssimo na Ponte Preta, essas expulsões. É o time mais violento, se não me engano, do campeonato. Essa postura tem que mudar urgentemente. Reiterando, ele é um bom técnico, eu acho. Nada de trazer mesmice um dia, porque nós está cansado de mesmice. Então, é o Valentim que tem que ir. Só que essas expulsões tem que parar, né? A Ponte Preta não joga com 11 metade do campeonato, né? Menos da metade do campeonato jogou com 11. Então, essa é o grande problema do Valentim. Ele tem medo de colocar um time e ficar sem um jogador logo no começo do jogo e desmontar tudo o que ele fez. Então, essas expulsões tem que parar. E esse time tem que parar de ser violento. É o time mais violento do campeonato, se não falha a minha memória. Um abraço a todos da Band aí. Abraço, muito obrigado. Sobre esse assunto, expulsão, Alexandre Croters. Tá rolando um bolão na Ponte. Quem vai ser expulso? Já botei 100 no Simon. A Ponte, né? Ela convida a esse tipo de reflexão. Que realmente é um número muito grande de vermelhos e amarelos. Tem que dosar um pouco mais. Não é arrefecer, não é isso. Mas dosar um pouco mais. Inclusive o jogador que está com um cartão, se é uma jogada um pouco que há necessidade de uma jogada um pouco mais ríspida, passa para o colega. Não é fugir da responsabilidade, não.
é saber administrar, né? Se ele está com um cartão e ele vem para rachar o adversário, claro, evidente que já está aí, né? Cavando a sepultura. Vai ser expulso. Vai embora do jogo mais cedo. Se prejudica e prejudica principalmente a sua equipe. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos, feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, e tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes, incríveis, para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Aê! Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 17h29. Boa tarde, Batista e equipe Bandeirantes. Vamos orar para a recuperação do Jamerson, que passou pelo bugre, pois ontem no jogo do Vitória contra o Cruzeiro, ele rompeu os ligamentos do tornozelo. Hoje, até no programa Os Donos da Bola, quem mandou a mensagem foi o Alex Pedroso, Alex de Valinhos. Hoje no programa Os Donos da Bola, nós mostramos o lance. Era uma das questões do Na Lata. E o Eduardo, jogador do Cruzeiro, que deu a entrada, acertando, portanto, o jogador Jamerson, lateral esquerdo, que jogou no Guarani. Ele veio do Azures do Paraná, depois foi para o Coritiba e atualmente está no Vitória. E aí o Eduardo, que deu a entrada, o campo estava muito encharcado, alagado, choveu uma barbaridade em Salvador, estádio Barradão. E ele deu a carrinhada, acabou acertando o adversário. No vestiário mesmo do Barradão, ele fez uma chamada de vídeo, fez a questão de conversar com o Jamerson, pediu desculpa e disse que se colocou, né, à disposição para qualquer coisa que o colega de profissão necessitasse. Perguntei aos comentaristas se houve maldade no lance e o Tigrão e o CH e o Tigrão, que estavam hoje na bancada, disseram que não. Foi um lance acidental, uma fatalidade que infelizmente vai tirar o jogador aí por pelo menos 8 meses. Entre 8 e 9 meses é o tempo que dura para uma cirurgia desse tipo. Tomara que consiga voltar até o quanto antes, né? Mas infelizmente uma cirurgia como essa, o tempo de recuperação é variável entre 7 e 9 meses. Entre mínimo 7 e no máximo 9 meses.
Então, tô contigo nessa, ô Alex Valinhos. Isso aí é muito difícil. A pior coisa que existe é o profissional ser impedido de praticar a profissão que ele escolheu. Ou por contusão, no caso de um time de futebol, ou por doença em qualquer outra atividade humana. Então, toda a nossa oração para que se recupere o mais breve possível o ótimo lateral esquerdo Jamerson. 17h32, informações da Ponte Preta. Tá chegando no pedaço Vinícius Abarca. Diz aí, Vinícius. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações da Macaca, a Ponte que recebe o ABC neste sábado em busca de reabilitação jogando no Moisés Lucarelli. Nesta temporada, o retrospecto da equipe no Majestoso é muito abaixo do esperado, né? São 3 vitórias até o momento, também 3 empates e 4 derrotas em 10 jogos disputados, que dá um aproveitamento de apenas 40%, metade daquilo que a Macaca conquistou jogando distante da cidade de Campinas. Quem falou sobre o equilíbrio da competição foi o volante e zagueiro Emerson Santos, né? Ele comentou da dificuldade que é disputar a Série C e também disse para manter o trabalho que a equipe vem realizando e projetou uma vitória aí contra a equipe potiguar neste sábado. A competição é muito difícil, né? Mas a gente sabe o que a gente quer na competição. A gente manter os pés no chão, né? Que a gente sabe que a gente é líder, mas a gente não conquistou nada ainda. É continuar com a humildade, fazendo o que a gente vem fazendo, que o trabalho está sendo bem feito. Infelizmente a gente ainda teve uma derrota agora no último jogo, mas eu acredito que no próximo a gente já dá para dar a volta por cima. É sempre bom lembrar que, apesar da derrota na última rodada, a Ponte se manteve na liderança isolada da competição, com 16 pontos conquistados, 1 ponto ainda à frente do vice-líder Caxias, e o elenco sabe que um triunfo amanhã contra o ABC já garante aí a Macaca pelo menos mais uma rodada na liderança da competição. Para esta partida, então, o técnico Alberto Valentim vai ter que realizar no mínimo 4 alterações por conta da lesão de Danilo Barcelos e as suspensões de Arthur, Wanderson e Dudu, e aí, claro, também tem outras alterações por opção técnica que deve ser confirmada aí, uma no meio-campo com a entrada de Everton Brito no lugar de Serginho. A gente traz aqui, Batistão, uma provável escalação da Macaca: Diogo Silva no gol, Maguinho, Sérgio Rafael, Simon ou até o Danley, né? O zagueiro Danley podendo ser utilizado aí também no sistema defensivo, e na lateral esquerda, Lelkovic fazendo a sua estreia com a camisa da Ponte. Emerson Santos, Lucas Cândido, Elvis e Everton Brito pelo meio, e mais à frente Jean Dias e Gé. Sendo assim, 5 mudanças em relação ao time que iniciou o duelo contra o Ipiranga. Um jogador que foi dúvida aí durante os últimos dias foi o goleiro Pedro Rocha. Ele teve um quadro gripal, né? Passou por um momento complicado aí nesses últimos dias, ficou 8 dias afastado dos treinamentos, mas já retornou e vai ficar à disposição aí no banco de reservas para o técnico Alberto Valentim. Lembrando também que ainda existem ingressos à disposição, as bilheterias abriram nesta sexta-feira e neste sábado elas abrem novamente das 11 da manhã até o intervalo da partida. Ponte Preta e ABC se enfrentando então amanhã às 5 horas da tarde no estádio Moisés Lucarelli. 17h35 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e para não ter dor de cabeça, não é? Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina da sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de adquirir as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade
e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu carrão. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Bom, CH, sua opinião sobre este jogo? A Ponte pega o ABC. Dei uma passada d'olhos aqui na classificação. ABC é o 15º, tem 9 pontos, mas é curioso, porque o ABC, ele só tem uma derrota e tem uma vitória. E o curioso é que essa vitória foi fora de casa, ganhou do Brusque. Uma vitória apenas na competição, são 8 rodadas até aqui, e o time do ABC empatou, uma barbaridade. São 6 empates, então por isso que ele tem 9 pontos. Evaristo Pisa é o técnico do ABC. Então isso indica que o time tem uma malha de marcação de que é praticamente impossível de transpor. É uma malha firme. Tanto é que ele empatou 6 vezes na competição. E, notadamente, esse tem sido o grande problema do time da Ponte em casa. A dificuldade de furar retrancas. Então, como é que será o comportamento do time da Ponte nesse jogo diante do ABC? Em CH. Ô Batista, quando você enfrenta e o que você colocou é verdadeiro, um time que empata muito, mas a gente também conhece o jeitão de pensar futebol do Evaristo. Os times dele marcam muito no meio campo, ele congestiona. Eu não acredito que o Evaristo venha com o peito aberto para enfrentar a Ponte. Não acredito nisso. Eu não estou dizendo que o time dele só vai defender. Primeiro precisa ter capacidade de atacar, né? Que a gente não sabe se neste jogo o time do ABC vai conseguir. Mas são dados que significam a característica do time. E como é que a Ponte tem que jogar? Primeiro tem que ter muita paciência no jogo. Tem que ter muita precisão nos passes. E o técnico tem que escolher direitinho o jeito que o time vai jogar. Eu não viria com 3 zagueiros. Tenho falado isso desde que veio à tona essa possibilidade. Não tem o Wanderson, joga o Simon, Emerson Santos e Sérgio Rafael. Aí coloca, né, é uma espécie de 3 zagueiros, só coloca o Lucas Cândido na frente, solta os 2 laterais. Eu não sei se o Léo Kovic vai jogar, pode ser que jogue, e é um menino bem recomendado. Talvez eu não iniciaria com ele, mas se tiver, se conseguir essa oportunidade, boa sorte a ele. Não acredito que comprometa. Eu jogaria com o João Gabriel. E ele está sinalizando aí, as informações dão conta, que talvez o Everton Brito seja titular no lugar do Serginho. Eu não faria isso. Não faria isso, a não ser que tenha tido qualquer tipo de problema físico médico. Não é? O Everton Brito é uma espécie de 12º jogador. Então eu não iria. Ele entrou bem, está pedindo passagem, mas tem que dar uma segurada, senão você perde o Serginho. E o Serginho é um cara muito cerebral, um cara que enxerga o jogo, um cara experiente, que tem bom passe. E para você furar a retranca, você tem 2 maneiras: paciência e velocidade. E o enfrentamento do 1 contra 1. A Ponte não tem esse jogador para enfrentamento. Não tem o driblador, o rabisqueiro. Tem um pouco o Jean Dias em alguns momentos, mas não é a grande especialidade dele. Então é prenúncio de jogo difícil. Agora, a gente sempre
acaba alimentando uma esperança no próximo jogo que a Ponte em casa jogue melhor, né, Batista? Essa expectativa é mais torcida do que expectativa, do que prognóstico, porque dá bastante insegurança pelas duas últimas apresentações que a Ponte vai conseguir se impor dentro de casa, principalmente com esses desfalques importantes, o principal deles, o Wanderson. Não sei. Diante desse cenário, mesmo assim, eu acredito numa vitória da Ponte, mas é mais torcida do que uma análise completa, porque o time tem apresentado muita oscilação e já deu tempo para isso parar de acontecer. Espero que a Ponte não oscile e vença o jogo, mas não vai ser fácil, não. Repito, o que você levantou aí é muito pertinente. Um time que empata demais, combinado com a característica e conceito do Evaristo Pisa, é bom ficar esperto, Batista. Uma informação a respeito deste jogo da Ponte contra o ABC. O jogo estará, lógico, sendo transmitido aqui pela Rádio Bandeirantes. Roger Williams vai transmitir o jogo, mas também estará na tela da Band com o Leandro Bolles narrando. Só que tem um conflito de horário com a Fórmula 1. E aí, o primeiro tempo, ainda a Fórmula 1 estará no ar. Você sabe, Fórmula 1 é na tela da Band. Assim que terminar a Fórmula 1, o jogo vai pro ar em rede aberta. Mas você pode baixar o Band Play e aí você terá na íntegra o jogo todo. Terá, portanto, o jogo todo no Band Play. E o segundo tempo na TV aberta. Na TV aberta também, assim que terminar o jogo, tem uma edição especial dos Donos da Bola. É repercussão do jogo da Ponte e também informações e opinião sobre o jogo do Guarani, que será no domingo. Então, Band Play. Baixe o aplicativo, é de graça e você terá o jogo inteiro. Ou TV aberta a partir do segundo tempo. E aí você terá oportunidade de acompanhar em dose dupla, tanto pela rádio quanto pela TV Ponte Preta e ABC. E você que é torcedor da Macaca, compareça, leve o seu incentivo. A Ponte precisa da força, da sua força nas arquibancadas. Para vencer este jogo, é importante quebrar essa marca ruim que a Ponte tem em jogos em casa. Vai fazer falta na segunda parte da competição. Talvez na primeira não, apesar de que a Ponte não está classificada. É líder, mas ainda tem jogos pela frente, tem mais da metade do campeonato. São 19 datas, até agora foram 8 rodadas. Então, quase metade do campeonato já a Ponte disputou, mas ainda falta um pouco mais da metade para assegurar a classificação entre os 8. Tudo indica que conseguirá, mas é necessário, dentro do campo, confirmar. Agora, na segunda fase, aí o bicho pega. São 6 jogos apenas e 3 dos 6 serão realizados em casa. Então a Ponte tem que arrumar um jeito de liquidar definitivamente essa dificuldade que ela tem em enfrentar principalmente adversários fechados em casa. Tem que achar o caminho. É isso que cabe ao Alberto Valentim. São 17h46, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ei, Batista, uma boa tarde. José Carlos, Campineiro, São Sebastião, São Paulo. Diariamente ouvinte do seu programa. Na minha modesta opinião, o Guarani vence o Itabaiana
2-0. Esse é o meu palpite. Muito obrigado, uma boa tarde, um abraço e até uma próxima oportunidade. Abraço, muito obrigado. Adriano Braga, boa tarde, Batista. A Ponte é favorita sim, mas tem que fazer valer e ganhar 2-0 para mais querida. Abraço, Adriano de Serra Negra. Abraço para você, Adriano. Estive aí na sua cidade. Domingo passado almocei com a minha família em Serra Negra. Então, abraço aí para todos de Serra Negra. Sempre é um prazer imenso passear aí na sua cidade. Diz aqui o ouvinte participando conosco, mandando mensagens. Bautista. Tô lendo do jeito que o Márcio escreveu. Evaristo Pizza. Tô lendo do jeito que ele escreveu. Treinador do ABC é Bugrino. Márcio Anápolis. Verdade, Márcio. O próprio Evaristo já comentou isso, que ele era torcedor do Guarani. Quando ele foi treinar o Guarani, ele foi efetivado como treinador, ele se emocionou, porque disse que era torcedor de arquibancada. Então podemos dizer que teremos um derby, pelo menos com relação ao Evaristo Pisa, sim. Com relação ao Pisa, sim, porque ele é torcedor do Guarani declarado. 17h49. Ouvinte continua mandando mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos no ar o maior número de mensagens. Muito obrigado pela sua participação. Já tem mais mensagens. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte em Debate. Vamos botar aí para nós então já logo de uma vez, sem maiores delongas e sem enrolamentos. Enrolamento é bom, hein? O Fala Galera de hoje. Vamos primeiro pro Fala Galera aqui na minha telinha. Da Macaca. Fala Galera Alvinegro. Qual sua expectativa para o duelo da Ponte contra o ABC? O jogo é no Majestoso. Qual a sua expectativa? A Macaca é favorita? Favorita. Como era também nas duas últimas partidas em casa, contra a Ipiranga, contra a Brusque, também era favorita. Então, na teoria, não consigo deixar de atribuir favoritismo. Mas quer saber de uma coisa? Na boa, não é favorita, não. Pronto. Não é favorita. Quando eu ver a escalação, quando nós tivermos a informação da escalação oficial da Ponte para o jogo de amanhã, 17 horas no estádio Moisés Lucarelli, antes da bola rolar, quem estiver com a gente na TV Bandeirantes vai me ouvir, quem estiver na Rádio Bandeirantes vai ouvir o CH e os demais companheiros, Roger Williams, enfim, a nossa equipe completa, o Boles narrando na TV, e Eduzão. Então, ainda antes da bola rolar, quando eu tiver conhecimento oficial da escalação na pedra, aí eu vou responder se é favorito ou não, sabe? Porque se vier de novo com essa história aí de muito respeito, aí perde o favoritismo. Então, por enquanto, na lata, não é favorita pela péssima performance das duas últimas partidas em casa. Não é favorita. E agora o Fala Galera
Alviverde, descendo a Avenida Ayrton Senna, rumo ao Brinco de Ouro da Princesa, para dizer o seguinte: qual a sua expectativa para o duelo do Guarani contra o Itabaiana no Brinco de Ouro? O Bugre é favorito? É favorito, porque o desempenho do Guarani subiu, os reforços são muito importantes, são de qualidade, o ambiente é outro, e o Guarani vai virar a chave agora rumo à classificação entre os 8. E começa domingo, esse jogo é domingo, 19 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, também com grande transmissão da Rádio Bandeirantes. Então, queridos, favorito o Guarani, porque vive um momento de virada de chave, e a Ponte deveria sempre ser favorita contra qualquer adversário da Série C dentro de casa, menos no derby, que é um jogo apartado. Agora, se escalar errado, se respeitar demais, se dar força moral, se der mais valor para o adversário do que o adversário tem, aí a Ponte escorrega na casca de banana que a macaquinha terá comido antes, para exatamente entrar bastante acesa para animar a torcida. É isso. Eu acho o Guarani favorito, sim, e acho que a Ponte também tem tudo para ganhar o jogo. Com uma ressalva com relação à Ponte. Tem que perder a timidez em casa e se impor com a autoridade de quem joga em casa. É isso, Batista. São 17h53, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Chegando agora com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a grande vitória do Vasco na noite fria desta quinta-feira no estádio do Morumbis diante do São Paulo pelo placar de 3-1. O Vasco conquistou a primeira vitória fora de casa, comando do técnico Fernando Diniz. Léo Jardim, Paulo Henrique, depois João Vitor, Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Verrete. Foi esse o time do Vasco que entrou em campo. O São Paulo de Rafael, Cedric, depois Sabino, Arboleda, Lafranco e Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson e Luciano, Lucas Ferreira, Luca e André Silva, a equipe do Luiz Beldia, né? Os gols do jogo. O Rian abriu o placar para o Vasco a 25 minutos do primeiro tempo, ou Rayan, o nome do atacante vascaíno, 25 minutos do primeiro tempo. Nuno Moreira ampliou a 39, Verrete aos 23, fez o terceiro gol do time Cruz Maltino. E o Rian Francisco diminuiu para o São Paulo a 47 do segundo tempo. A arbitragem foi do Rafael Rodrigo Klein, o árbitro de vídeo, Caio Max Augusto Ribeiro. Vitória, portanto, do Vasco, fora de casa, Campeonato Brasileiro da Série A no Morumbi, Vasco 3, São Paulo 1. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h58. Você que quer assistir de graça nas cadeiras vitalícias Ponte ABC, amanhã, 5 da tarde, participe do sorteio. Como você faz para participar desse tal sorteio? Ora, muito simples. É só entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. E onde que é esse tal de canal de vídeos? É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você entra lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E ali no chat, onde o pessoal deixa comentários, lá tem um número de WhatsApp e tem também uma senha. Pegue a senha e mande o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Nome, CPF e a senha para o número de WhatsApp que está lá no canal de vídeos. Não é o número de WhatsApp que você manda mensagem para ir para o ar. Não é. É outro número de WhatsApp. É um WhatsApp exclusivo para sorteio. E onde é que está esse WhatsApp? Está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São 10 ingressos. Não são pares. São 10 ingressos. 10 ganhadores. E onde é que você vai retirar o ingresso? Lá na loja da Macaca, no dia do jogo. Quando é o jogo? Sábado, amanhã, às 5 da tarde. Então, uns 10 minutos antes, você chega lá para retirar o ingresso, dizendo que você é o ganhador do ingresso sorteado pela Rádio Bandeirantes. Leve um documento que contenha o seu CPF. Por que tem que ser até uns 10 minutos? Porque a hora que a bola rola, a loja obrigatoriamente tem que ser fechada. Então, tem que ser um pouquinho antes da bola rolar. Então, tá explicado direitinho, nos mínimos detalhes, para você não perder o sorteio. Participe e boa sorte para você. 18h01. Ouvinte mandando mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Já tem mais mensagens no ar
Agora tem o Guarani. Bugre, que joga domingo, 7 da noite, com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Vinícius Abarca tá chegando no pedaço, diz aí, Vinícius. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, trazendo agora o noticiário do Bugre. O Guarani, que também tem um compromisso importantíssimo em Campinas neste final de semana. No domingo, enfrenta o Itabaiana no Brinco de Ouro às 7 horas da noite, podendo saltar 6 posições na tabela. É isso mesmo, em caso de vitória, o Bugre pode terminar a 9ª rodada na 10ª colocação, a depender, é claro, de outros resultados. Mas isso mostra a importância deste triunfo contra o Itabaiana e também com o Bugre aí podendo colar no G8 no grupo de acesso à próxima fase da Série C. O técnico Marcelo Fernandes, que vai ter todos os reforços à disposição, 3 deles, claro, devem entrar na equipe titular: Cicinho, Diego Torres e Bruno Santos. Mas tem um que se destacou muito durante os treinamentos nesta semana e pode também pintar na equipe titular. O volante Kelvin, ele foi apresentado oficialmente ontem no Brinco de Ouro e falou aí que iniciou a carreira como primeiro volante, mas que também pode atuar na posição de segundo volante. Minha formação toda praticamente foi de primeiro volante. Foi de número 5 ali, na cabeça de área, enfim, como o pessoal conhece. Só que depois que eu sou profissional, minha base toda foi de primeiro volante. Quando eu sou profissional, aí tu entende que outras opções também são boas. Já atuei também de lateral direito no Pro Juventude, de segundo volante também. Hoje eu estou entre essas duas posições. Mas como a minha formação, mais tempo tive a atuação de número 5, hoje logicamente é número 5, de primeiro volante. Tanto que no Concórdia, quando eu tive esses 14, 15 jogos ali, a maioria dos jogos eu joguei de 8, por exemplo, de segundo volante. Então eu criou-se essa necessidade, eu me adaptei muito bem. Mas como eu te falei, é uma facilidade maior minha, estar como primeiro volante, nessa saída, nessa construção, e alguém de contenção ali para a defesa também. Quem também falou ontem foi o zagueiro Alisson, Ele que foi uma das 9 contratações do Bugre nesta última janela de transferências, e ele comentou justamente sobre o setor defensivo, que agora está bem inflado, Pelo menos para a posição de zagueiro, o Bugre hoje tem Lucas Rafael, Alan Santos, Diogo Silva, que também chegou nesta janela, e claro, o zagueiro Alisson. Ele falou aí sobre a disputa pela titularidade e ele também está à disposição do treinador para a partida deste domingo. Eu acho que não há momento melhor para chegar, porque são jogadores da mesma posição, todos têm muita qualidade, pelo que eu percebi já no início dos meus treinos. Então eu acho que quando você sabe que você vai estar competindo com pessoas que têm qualidade, você tem que, como sempre nós damos o nosso melhor, só que você sabe que para você conquistar o seu espaço você vai ter que trabalhar bastante. Então é isso que eu coloquei dentro da minha cabeça e eu, claro, vou respeitar sempre, quem está jogando e vem fazendo um bom trabalho, como você mesmo citou, 3 jogos aí sem tomar gol, sem perder. E o Alisson, ele veio aqui, como eu disse, para agregar, para ajudar. Com certeza tem uma ambição de jogar, de vestir essa camisa e jogar, estar dentro de campo, estar entre os 11, mas com todo o maior respeito a todos que estão jogando e todos que fazem parte da posição ali. Eu acho que isso daí vai definir no dia a dia, no treinamento, e eu tenho certeza que o professor vai escolher a melhor opção em prol do Guarani, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. O Bugre, que ainda tem mais uma sessão de treinamento antes do duelo contra o Itabaiana, O elenco treina amanhã no Brinco de Ouro, mas a gente consegue esboçar aí uma provável escalação que pode ser utilizada por Marcelo Fernandes, com Andrei no gol, Cicinho, Rafael Rodrigues, Alan Santos e Emerson Barbosa na defesa, Natan Camargo, Giovani ou Kelvin, caso Marcelo Fernandes opte pelo reforço no meio-campo, fechando aí Caio Melo e Diego Torres pelo meio, e mais à frente Rafael Bilu e Bruno Santos. Ou seja, 3 reforços são certos na equipe titular, podendo então também ter a estreia do volante Kelvin. Os ingressos para a partida no Brinco de Ouro já estão sendo comercializados pela internet. Já as bilheterias do Brinco abrem somente no domingo, dia da partida, das 9 da manhã até o horário do duelo. Os preços variando entre R$20 e R$60 para este duelo, que é muito importante para o Guarani na sequência da Série C. 18h06, o programa hoje vai até 19h30.
Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos e com taxas justas, atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. São 18h08 em Campinas. Dei uma passada d'olhos aqui na classificação. Itabaiana está mergulhado dentro da zona. 17º lugar para Itabaiana. Itabaiana tem 7 pontos. É uma campanha bem parecida com a campanha do Guarani, que tem 8. Guarani está uma posição acima da zona. Está ali no limiar. Guarani 16º e Itabaiana 17º. Guarani tem 2 vitórias, Itabaiana também 2 vitórias. Só que o Guarani foi mais vezes derrotado. Perdeu 2 e o Itabaiana perdeu apenas 1. Mas o Guarani tem um saldo melhor do que o Itabaiana. -2, enquanto que o Itabaiana tem -4. Itabaiana é o adversário do Guarani neste domingo às 19h no Estádio Brinco de Ouro. E você que é bugrino precisa comparecer, levar o seu incentivo, dar nas arquibancadas aquela força que o Guarani precisa para conseguir vencer o jogo. Não trabalha com qualquer outro resultado que não a vitória. Claro que o Guarani respeita o adversário, tudo isso, beleza, vem aí o Gilson Kleina, mas acontece que o Guarani tem que olhar o seu lado, vencer o jogo. E aí, CH, de que maneira você acredita que o Guarani tem que jogar para vencer o Itabaiana em CH? Bom, em primeiro lugar, promover pelo menos 3 estreias. Brunão, Diego Torres e Cicinho. Começar por aí. Eu não vi o Kevin ou Kelvin jogar, mas todas as informações estão dando conta que o menino arrebentou nos treinamentos. Deu até entrevista aí. Então eu não sei não, eu acho que esse menino vai jogar. Não é? Porque o meio campo precisa ser melhorado. Se você... Eu não sei como é que o Guarani vai jogar, tá, gente? Não sei se com 4 no meio, se com 3 zagueiros, 3 atacantes, eu não sei. Eu não sei. Mas o que eu faria? A primeira linha, Cicinho, os 2 zagueiros e o Emerson Santos, que deve continuar na zaga, na minha opinião, na lateral esquerda. No meio campo, esse Kelvin, eu vou me acostumar. Kelvin, Caio Melo e Diego Torres, não é?
Pode até aparecer o Giva como quarto homem, eu acho também uma possibilidade interessante. E na frente o Bilu com o Brunão. É mais ou menos isso que eu faria, mas o mais importante é o Marcelo Fernandes promover as estreias de alguns jogadores aí. Jogadores que chegaram para, né, foram contratados para jogar. Não dá para ficar adiando essa estreia, né? Desde que eles tenham, todos eles, saúde e condição, né? Eu estou considerando que todos têm. Eu não tenho aqui a informação da parte física desses jogadores que chegaram. Mas o Marcelo ele vai saber escalar o time, né? Diante de uma dificuldade muito grande contra o Retrô, ele achou uma saída. Eu tenho certeza que ele debruçou nas características do Itabaiana e vai encontrar uma maneira do Guarani ser vencedor. É o favorito, sim, para ganhar o jogo, mas tudo no campo teórico. O time precisa transformar esse favoritismo em coisa concreta, jogando o futebol organizado, com um bom toque de bola, né, pressionando o Itabaiana, porque o Guarani tem que tentar ganhar o jogo. Lembrando sempre que do outro lado tem um treinador experiente, não é bobo, muito pelo contrário, é muito capaz. Eu sei que ele não entra em campo, mas ele, com toda certeza, vai arrumar um ferrolho, uma marcação ferrenha para não dar espaço para o Guarani. É a dificuldade do jogo, como todos os jogos são. Mas eu estou botando fé que o Guarani, né, se essas coisas acontecerem, né, promover os jogadores de começo, essa coisa toda, os novos, tudo leva a crer que o Guarani, Batista, vai conquistar a sua segunda vitória consecutiva. E para você, Tigrão, são 18h13. De que maneira você enxerga um Guarani competitivo e conquistando o resultado contra o Itabaiana do Gilson Kleina? Tem que jogar com linhas altas, né, Batista? Não tem alternativa. Tem que se impor com a autoridade de quem joga em casa, né? Eu falo sempre isso aqui. Começa a esperar, não, olha, vamos com calma. Toca pra lá, toca pra cá, toca lateral, toca pra trás, vai trazendo o adversário. Então, se você já começa metendo um sapé caiaiá pra cima, indo pra dentro, empurrando para trás, empurrando o adversário contra o seu próprio campo, agredindo com a bola nos pés em todas as oportunidades, você já dá um recado. Fala, ó, não adianta ir com muita sede lá que os caras... Então, mas tá retrancado, é difícil entrar. Mas hoje o Guarani tem mais recursos. Hoje o Guarani tem um bom pivô, que é o Bruno Santos. O Guarani tem 2 bons laterais a partir da estreia do Cicinho, que deve ocorrer. Não é mais um menino, é um jogador veterano, mas tem muita técnica. Ainda consegue fazer a segunda linha ofensiva. Às vezes vem por dentro, ajudando também na construção das jogadas. O Guarani tem o Diego Torres. Esse é o cara que quebra linhas. Não aquele que o Carpini falava lá atrás, né? Não, porque ele quebra linhas, quebra linha. Teve um jogador aí que ficou até com o apelido de quebra-linhas. Esse realmente quebra linhas. Por quê? Porque tem uma metida de bola precisa. Porque tem uma visão panorâmica do gramado. Porque tem uma virada de jogo de um lado para outro com muita facilidade. Mas que, sobretudo, o Guarani estando bem posicionado, se movimentando bem para sair da marcação e receber a bola não tão marcado, sem marcação ninguém recebe bola mais no futebol moderno. Sempre tem alguém ali chegando junto e não deixando sequer tempo para que quem está recebendo a bola domine a bola. Mas com boa movimentação e o tempo de treinamento depois que chegaram os reforços foi muito curto, mas dá para entender aquilo que é necessário fazer. Com essa movimentação, dando opção para que o Diego Torres enfie as bolas, o Guarani tem como, mesmo que o Itabaiana venha todo ele lá atrás, ele tem como, sim senhor, furar esse bloqueio, envolver esse adversário. É assim que precisa jogar. Ou seja, em nenhum momento abrindo mão da iniciativa de jogo. Em nenhum momento deixando de praticar a agressividade
e a ofensividade com a bola nos pés. Ah, mas ninguém aguenta atacar o tempo todo, porque tem a questão física também. Tudo bem, depois que você enfiar um ou dois, aí você tira um pouco o pé. Aí você puxa um pouquinho as linhas sem recuar, mas traz um pouco para trás, respira um pouco e passa a valorizar a posse de bola e automaticamente, caso o Guarani saia à frente, o Itabaiana, que está na zona de rebaixamento numa situação crítica e muito próxima da do próprio Guarani, ele não vai ficar lá atrás garantindo derrota de pouco, para perder de pouco. Não. Ele vai sair para jogar. Ele vai tentar igualar. E aí, aquilo que aparentemente era muito difícil, que era furar um bloqueio bem montado, passa a não existir mais. E aí você terá espaços para inverter o panorama de estratégias e ter o contra-ataque a seu favor. Mas depois que abrir a vantagem. Antes, não adianta querer jogar reativo em casa. Isso não existe. Isso é para time que não tem confiança no próprio taco. Então eu jogaria assim. Quanto à escalação, eu acho que a defesa está definido aí, acho acertada a volta do Emerson Barbosa na dele. E alguém vai dizer, nossa, mas ele apoiou tão bem, ele foi bem como um falso ponto esquerda lá, até gol ele fez, saindo da esquerda, fazendo a diagonal e batendo o cruzado. Tudo bem, mas era uma outra situação de jogo, onde o Sarará jogou como uma espécie de terceiro zagueiro, mas bem penso para o lado esquerdo, fazendo as costas do Emerson, fazendo a primeira linha do Emerson Barbosa. Mas era um jogo fora de casa, onde em alguns momentos o Guarani usou sim os três zagueiros e dificultou demais a chegada do Retrô à sua meta. Tanto é que o Guarani não tomou gol. Fez 2 e não tomou nenhum. Aliás, terceiro jogo sem tomar gol. Já é uma marca legal que diferencia o atual momento do Guarani na competição. O atual momento de qualidade. E sem os reforços. Já tinha mostrado evolução. Tanto é que fez o primeiro gol fora de casa. Aliás, não fez só um, fez 2. E ganhou o primeiro jogo fora de casa. Depois de um longo tempo. Então, o momento é legal. Só não pode ficar esperando que a coisa aconteça naturalmente. Ah, tem muito tempo, uma bola aí vai erguer, vai lá na cabeça do Brunão, ele põe pra dentro, ou o Diego Torres aí numa escapada, cabeça erguida tal, faz ali uma tabela e bate no gol de fora da área, ou numa falta, ou uma bola parada de escanteio. Não adianta esperar que vai ser naturalmente, pode acontecer como circunstância do jogo, mas você tem que fazer acontecer. Como diria o Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, faça acontecer. É assim que eu faria. A escalação, a defesa, não tem o que ser questionado no esboço que foi dado aí, né? E com relação ao meio-campo, aí tem alguma coisa a ser discutida. O que tem que ser discutido? Esse Kelvin, falou com a gente agora há pouco, ele acabou de dizer, na origem, eu sou primeiro volante, eu sou camisa 5, mas já desenvolvi também a função de segundo volante, um pouquinho à frente e com um pouquinho mais liberdade para sair. Então ele disputa a posição com quem? Com o Natan? Acho que não, que o Natan hoje para mim é um jogador titular da equipe do Guarani na posição de primeiro volante. Ele disputa com quem? Num possível esboço. Com o Giovani? Talvez. Talvez ele, sim, Kelvin, como segundo volante. Aí fecha um tripé com o Diego Torres, está definido. E o ataque? Espera um pouquinho, mas você está tirando do time o Caio Melo. Tá bom, então faz o 4-4-2. 2 volantes. Falei deles aqui. Natan, Kelvin... Natan primeiro, Kelvin segundo, já que ele de viva voz agora disse que brinca bem nas duas, então vamos observar. Eu tenho ele aqui nos meus arquivos da Winchester como primeiro volante.
no Juventude. No Juventude. Aliás, onde ele tem uma longa carreira. 8 anos, salvo engano. Então, vai de segundo? Pode ser feito, porque as informações estão dando conta de que ele treinou bem. Aí o Caio Melo, 3 volantes? Não, o Caio Melo hoje está mais para meia do que para volante, mas aí ele empurra um pouco para frente, para virar quase que um terceiro atacante, quando a jogada permitir, quando o posicionamento permitir, ele empurra para frente o Diego Torres, né? E ele vem fazendo aquela aproximação, o preenchimento do espaço, às vezes até como homem surpresa, ele chuta bem, o Caio Melo, e tem um bom passe. Então eu faria, sim, esse quadrado no meio, se for assim, acho que está muito bem escalado, e a dianteira, pelo menos para começar o jogo, aí sim, aí com o Rafael Bilu e com o centroavante que está chegando aí, que vem com muita expectativa positiva em torno dele, né? E a gente espera que realmente ele possa preencher essa nossa expectativa. Então é assim, eu acho que um 4-4-2 com nuances ou variações para um 4-3-3, quando ocupar o lado esquerdo do campo, da meia para a ponta, o Diego Torres, visto que do lado direito, normalmente quem joga por ali é o Bilu. É isso. Não tem muito para onde correr. 4-4-2 com variações para o 4-3-3. Ah, mas não vou começar com o Kelvin porque ele chegou agora, ainda não está adaptado. Mas se o cara treinou bem, jogador não se escala pelo currículo. Nem tampouco pelos títulos conquistados. Nem tampouco porque ele é bonito ou feio. Ele se escala nos treinamentos. E se é que treinou bem, e a gente aqui não tem a possibilidade de ver os treinos, ele tem que ser escalado. Primeiro, por uma questão de meritocracia. Segundo, por uma questão de coerência. E para mim, Batista, tudo pode acontecer no futebol. Ninguém, por exemplo, poderia dizer que o Paris Saint-Germain ia enfiar 5 para cima da Inter de Milão. Ninguém poderia imaginar. Numa final de um campeonato daquele porte da Champions League. Foi lá e fez. Futebol surpreende, positivamente e negativamente. Tudo isso que nós estamos colocando aqui de otimismo, até para tentar engrossar essa virada de chave do Guarani, pode dar chabu, pode não dar certo. Mas eu acho que essa é uma possibilidade muito pequena e para mim o Guarani vai fazer os 3 pontos. 18:24, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada, e é só preparar aí do seu jeito. Pode ser assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste,
na divisa com a Americana e Mega Loja em Sorocaba. Seara no Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. 18h27, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista e demais. A Ponte leva muito cartão pela forma que o treinador joga com o time recuado, aguardando o adversário no meio de campo da Ponte. Tá? Então, faz falta cartão vermelho. Agora, se a Ponte fosse reativa, jogasse no ataque no 4-3-3, coisa que o treinador não tem coragem de colocar. O Everton Brito na ponta esquerda, o Jet centroavante e o Jean Dias na ponta direita. Elvis no meio, Serginho com a 8 e um volante aí que eu esqueci o nome dele aí que não tá jogando. 3 no meio apenas, tá? Então é isso daí, 2 zagueiros, 2 laterais, só leva cartão vermelho e faz muitas faltas porque fica aguardando o adversário, tá? Agora, se fosse reativo, jogasse no ataque, quem faria as faltas é o adversário. Grande abraço, estaremos lá, Batista, no Moisés Lucarelli, amanhã. Boa tarde, fique com Deus. Carlos Amém. Matosinho, Itatiba, São Paulo. Não entendi, qual o nome dele? Carlos Matosinho. No Moisés Lucarelli, amanhã. Boa tarde, fique com Deus. Carlos Valeu. Matosinho, Itatiba, São Paulo. Muito obrigado. É isso aí. E se você, ouvinte, Ponte Pretano, quiser assistir de graça nas cadeiras vitalícias, participe do nosso sorteio de hoje. 10 ingressos da Ponte Preta para o jogo contra o ABC. Para participar, entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp e uma senha. É para aquele número de WhatsApp que você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e a senha que está lá no canal de vídeos. Nome completo, CPF e senha. 10 ingressos serão sorteados daqui a pouco. 10 ingressos, 10 ganhadores. Não são pares. Um ingresso para cada ganhador e o ingresso será retirado lá mesmo no estádio, na loja da Macaca. Olhando de frente o portão monumental do Majestoso. Do lado esquerdo tem a entrada ali da loja 1900. Esse é o nome da loja da Macaca. É lá que você vai retirar, só chegar com um documento que contenha o seu CPF, dizendo que você ganhou o ingresso da Rádio Bandeirantes. Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, Valdemir Gomes e o pessoal da mesa aí. Aqui é o Valdemar, da Vila Miguel Vicente Cury. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem você acha que será o cabeçudo do time da Ponte Preta que vai ser expulso agora para desfalcar a Ponte contra o Maringá na próxima rodada? Porque toda rodada a Ponte tem um jogador expulso. E o Valentim, o cara toma cartão amarelo e o Valentim não tira o cara do campo. Espera o cara ser expulso, cometer outra falta e ser expulso. Daí, dá a sua opinião aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, mas não vou dar nenhum indicativo, né? Tem gente aí apostando. Vai que eu falo alguma coisa e aí o cara... Opa! Batista falou! Vai lá, faz uma aposta, perde, aí vai me culpar. Você tá louco. Jamais farei um negócio desse. 18h31, mais um ouvinte no ar.
Boa noite, Batista. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ô, Batista, Guarani não pode ter medo de Itabaiana, rapaz. Guarani campeão brasileiro. Quem é Itabaiana na fila do pão? Não tem. Menos que 4-0 domingo, pra mim, é derrota. Marlon, aqui do Chapadão. Bugrino da pele até o osso. Abraço, muito obrigado. Bugrino da pele até o osso, Guarani e Itabaiana, domingo às 7 da noite. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde, aqui é Aguinaldo da Boa Vista. Ô Batista, muita saudade de participar com vocês, meu amigo. Fiquei um tempo aí sem acompanhar o programa devido a uns compromissos. Tô vendo aí estúdio novo, muito bacana. Só não tô vendo o Madeirinha aí, Batista. Aconteceu alguma coisa, ele não tá mais na equipe, o Guadambu. Gostava muito da reportagem dele. Madeirinha, o Cobrão também não tá. Vocês deram uma mudada no elenco aí. Tá com a propaganda ainda do Colonial, Batista. Grill. Achava muito bacana também. Da Aquaprise, né? A banheira. Tô vendo pelo YouTube aqui, Batista, pela internet. Não sei se é o Valdemir Gomes que tá aí, se é o Tite, o Edivaldo Tite, que são bem parecidos, né? Mas tô acompanhando vocês de novo agora, viu, Batista? E a Ponte Preta, eu acho que o Eduardo Arroz já deu, né? O Eduardo Arroz já tem que procurar outro time, um bom lateral, mas eu acho que tem que procurar o rumo dele. Abraço, Batista. Aguinaldo aqui da Boa Vista. Ô Aguinaldo, você provavelmente estava congelado, né? Porque não é possível. Exatamente. Deve ser igual o Solon. Aquele lá do Star Wars. O cara foi congelado, 15 anos depois ele acordou. Pô, quanto tempo faz que o Madeira não trabalha aqui na Rádio Bandeirantes? Não é possível, cara. E olha, com relação ao Edivaldo Tites, aí você acertou na mosca, né? Porque o Tigrão realmente, né, parece até irmãos gêmeos. Edivaldo Tites e o Tigrão. Mas você já imaginou em CH? O cara congelado, aí descongela o cara. Ele, opa, eu tinha uma rádio que eu ouvia, qual era a rádio? Rádio Bandeirantes. Aí ele vem, onde está o Guatambu? Tô vendo o Guatambu. E onde está o Cobrão? Então o cara realmente estava congelado em CH. E o Eduardo Arroz, que ele falou que precisa mandar embora. Sensacional. Criticando o Eduardo Arroz. O Eduardo Arroz faz 200 anos que parou de jogar, inclusive virou auxiliar técnico do Primavera. E os patrocinadores? Não tem mais, aquele Colonial Grill. Faz uns 20 anos que não tem mais aqui o Colonial Grill. Olha, serviu para que eu pudesse dar 1,5 litro de risadas. Inclusive, ele devia ter continuado congelado, porque ele vai receber um processo segunda-feira. Quando vocês estavam falando aí, já acionei o jurídico. Pô, peraí, cara. Viu? Dá licença, né, ó. Um grande beijo pro Tites, mas o Tites pode ser, sim, assim, considerado pela irmandade, pela admiração que eu tenho por ele, meu pai. Né? Irmão gêmeo, não. Então você também vai no processo, Batista. Já acionei o jurídico aqui, o doutor já tá assentado na sua cadeira, já acionou, já ligou o notebook, já está fazendo a inicial. A pedida inicial é 350 mil de indenização por danos morais. Calma. Né? Pô, que isso, pô? Estão com brincadeira? Agora, ele tá tão atualizado, e acho que ele fez de sacanagem, né? Fez de sacanagem. A não ser que ele tenha tomado uma porretada na cabeça, ficou em coma todos esses anos, e aí do nada, ele abriu o olho e falou, voltei. Liga na Bandeirantes aí que eu quero ver se o Beraldo tá fazendo lá o fone bola. Só faltou essa.
né? O Beraldo, que já nos deixou, que Deus o tenha em bom lugar. O Beraldo fazendo o fone bola e o Nan fazendo o repórter da galera. Só faltou essa. Um abraço pro Nan também. Agora, com relação ao Madeira, que foi o primeiro que ele colocou, quase que eu capotei aqui, e você vê que ele tá com um problema, aliás, precisa ir no oftalmologista urgentemente, né? Urgentemente. Com relação ao Madeira, quando ele saiu da Rádio Bandeirantes, ele era um garotão. Hoje ele já tem 6 netos. E o cara tá perguntando se o Madeira... Cadê o Madeira que eu não tô vendo ele no programa hoje? Eu também fiquei sem entender nada. Tá mais com um jeito de coma profunda. Aí acordou, um milagre. Acordou, opa, beleza? Como é que tá aí? Presidente Fernando Henrique Cardoso continua no poder? Como é que tá? E a Zélia Cardoso de Mello? Congelou a poupança mesmo? Tá por aí a cabeça dele. Mas, brincadeiras à parte, descontraiu o programa. Prazer muito grande tê-lo de volta ao mundo. Mas, parecido o Cotites é Ele estava congelado igual o Han Solo. Han Solo, e realmente ele voltou do coma e serviu para, numa sexta-feira, onde nada acontece, serviu para que a gente pudesse dar boas risadas. 18h38, mais um ouvinte no ar. Fala Batistão, boa noite, CH, Tigrão. Sobre a possível escalação do Guarani aí, uma outra surpresa que pode vir a acontecer é o Vitinho pela esquerda. O João Vitor também está voltando de contusão, também não é nenhuma unanimidade nesse time. Não sei se o Mirandinha estaria pronto como titular. Eu acho que quem sai na frente é o Vitinho. Então, talvez poderíamos ter Vitinho, Brunão e Bilu na frente, né? Eu acredito que com o Natan e o Kelvin no meio, junto com o Diego Torres. As laterais somente com a estreia de Cicinho e a zaga mesma, o goleiro também, o Andrei. Acredito muito que podemos ter essa surpresa aí. Talvez o Vitinho pela esquerda, uma vez que ele já falou que prefere, né, jogar como esse ponta mais de lança, né, esse jogador de enfrentamento, né? Acredito que ele deve ter essa mobilidade de jogar no 1 contra 1, né? Vamos ver. Tem bastante opções aí pro Marcelo Fernandes mexer o doce. Um abraço a todos aí, é o Mauro do Nova Europa. Abraço, Mauro, muito obrigado. Olha, eu tava rindo tanto aqui, né? Qual o nome do cara aí que tava congelado, igual o Han Solo, e apareceu? Acabei não falando aqui o nome dele. Aguinaldo da Vila Boa Vista. Ô, Aguinaldo, valeu, hein? Foi realmente muito criativo, se é que realmente você não estava congelado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Um grande abraço a toda a equipe da Rádio Bandeirante de Campinas. Batista, eu queria uma opinião do Valdemir Gomes, porque o Rodrigo Souza não consegue jogar nesse meio de campo da Ponte, sendo que foi um dos primeiros jogadores a ser contratado pela Ponte Preta. É o Ailton Lira, do Jardim Garcia. Boa noite. Boa noite, um abraço, muito obrigado pela sua participação. Ailton. Oi? Ailton Lira, nome de craque, né? Sim. Esse me enchia os olhos. Então, eu também tenho essa curiosidade que você tem, não tenho informação, mas você não pediu informação, você pediu opinião. Na minha opinião, só pode ser problema físico, porque bola para ser titular da Ponte ele tem. Ouvinte participando, Batista, ri muito aqui, mas só agora reparei, o Tigrão é a
cara do Edivaldo Tites, mais conhecido como o cão chupando manga. É o Rafael. Abraço para você, Rafael. Muito obrigado, hein? Olha o ouvinte mandando para cá mensagens. Camila Lima. Camila, é assim, ó. O sorteio não é por esse WhatsApp. Esse WhatsApp é somente para mensagens de texto e de áudio que vão para o ar, tá bom? Então, não adianta mandar para cá, porque não vai entrar no sorteio eletrônico. Então, o WhatsApp para sorteio é outro. E onde está o WhatsApp para sorteio? Está no mesmo lugar que você pegou a senha. Você mandou, tô vendo aqui, ó, mandou a senha correta, mas para o WhatsApp errado. Então, lá onde você pegou a senha, tem o número de WhatsApp para você mandar nome completo, CPF e a senha para concorrer aos 10 ingressos para a Ponte ABC Cadeiras Vitalícias, tá bom? Então, mande de novo, mas pro WhatsApp que está lá, o WhatsApp de sorteio no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá bom? Mande e boa sorte para você. 18h43, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h46, hoje até 19h30. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. E eu quero falar agora do sensacional rodízio de pizza do Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas
por R$ 59,90. Pizza deliciosa, com muito recheio, massa leve e crocante e mais de 40 opções entre pizzas salgadas e doces para você. E ainda tem a pizza de sorvete. Pizza de sorvete para os amantes do frio. Sensacional! Rodízio de pizza a R$ 59,90. E chopp geladíssimo de 300 ml por R$ 7,90. É isso mesmo que você ouviu. Isso mesmo. R$ 59,90 o rodízio de pizza. Nas noites de terça, atenção, hein? Fique ligado nisso, porque é muito importante. Nas noites de terça a sábado, que tem o rodízio de pizza. Nas noites de terça a sábado. Então, repetindo, R$ 59,90 o rodízio de pizza e R$ 7,90 o chopp de 300 ml. Tá esperando o quê? As suas noites de terça a sábado tem lugar certo para acontecer. E tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. Inclusive, o estacionamento é na Cônigo Cipião. Estacionamento em frente ao restaurante para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Carlos Batista. Boa noite, pessoal da Band. Aqui o Anísio do Parque Via Norte, vizinho de bairro do nosso amigo Aguinaldo. Vou mandar aí a escalação da Ponte Preta para amanhã, para o nosso amigo aí ficar ciente, correto? Carlos Ganso, Jair Pisserni, Oscar Hipolose, Odilei, Marco Aurélio, Vanderlei de Cá, Tuta, Dadá Maravilha e Lúcio Bala. Ok? Abraço. Entrou no clima. Legal. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista, amigos da Bandeirantes. Mário Bugrino. Ô, Batista, pegando onda aí com o Aguinaldo, que eu também morri de rir aqui. Queria saber por que o pessoal não tá escalando o Sorley, cara, do Guarani. Bom pra caramba. Óbvio que é uma brincadeira. Ô, Batista, deixa eu te falar, cara. Você é muito engraçado, bicho. Eu morri de rir, hein, cara. Que você lembrando do Han Solo e fazendo uma analogia aí. Vocês estão de parabéns, viu? Um grande abraço, uma boa noite. Valeu, um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte mandando mensagem de texto. Boa noite, equipe Band de Tiger. Chimichurri. Se parece mais com o Moacir Franco. Nem vou falar o meu nome para não ser processado também. Abraço, ótimo final de semana a todos. É o Davi. Abraço para você. Ô, Davi, você é melhor fisionomista. Você sabe que algumas pessoas, inclusive quando eu era bem mais jovem, e o genial Moacir Franco também era bem mais jovem, só que ele é bem mais velho que eu, mas, claro, lá atrás, né, ele era mais jovem, eu também. A diferença de idade era mantida. Muita gente já me disse que eu era parecido com o Moacir Franco. E essa semana agora, eu tive numa reunião de trabalho e uma pessoa que eu não via há muito tempo, mas que me atendia, que tinha relacionamento comigo comercial, também lá 15, 20, 25 anos atrás, ela sempre me chamou e falou, você é a cara
do Nelson Rubens. Tudo bem, cada um vê a cara que quer, né? Mas você quer ver eu acabar com essa brincadeirinha agora? Para mim é uma honra ser parecido com Edivaldo Tits, uma das vozes mais tradicionais da Interlândia, como diz Leandro Bolles. Aliás, são irmãos, lá um em Charqueada e um em Piracicaba, cidades vizinhas. Então é uma honra, ele ouve a gente todo dia. Um abraço pro Tits. Só tem uma diferença, ele é o cão chupando a manga. E eu sou o tigre chupando a ostra. São 18h52, vamos aos temas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um deles para colocar no programa desta sexta-feira a sua opinião. Pauta 1. O Palmeiras foi julgado nesta sexta-feira pela terceira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, STJD, e foi punido pelo arremesso de objetos e cabeças de galinha e cânticos homofóbicos no clássico contra o Corinthians, na Arena Barueri, dia 12 de abril deste ano, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No total, o Alviverde recebeu uma multa de R$160 mil pelos arremessos dos objetos e das duas cabeças de galinha, e de R$80 mil pelo cântico preconceituoso, totalizando então R$240 mil. A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso no Pleno. Pauta 2. Titular dos 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, sob o comando de Carlo Ancelotti, o zagueiro Alexandro Ribeiro despertou a atenção de clubes do alto escalão da Europa e pode deixar o Lille da França na próxima janela de transferências. O recém-campeão italiano Napoli e o Arsenal fizeram contatos iniciais e monitoram o defensor, que tem atualmente 25 anos. Pauta 3. Jogadores e comissão técnica da seleção do Uzbequistão foram presenteados com carros elétricos pelo presidente do país, após a classificação inédita para a Copa do Mundo, que será disputada em 2026 em 3 países: México, Canadá e Estados Unidos. O valor de mercado de cada carro está estimado em €50 mil, cerca de R$320 mil. A seleção confirmou a vaga com um empate sem gols diante dos Emirados Árabes no dia 5 deste mês. Como o jogo foi em Dubai, o presidente do Uzbequistão aproveitou o duelo com o Catar. Aí sim, esse jogo foi em casa e ele aproveitou o jogo para presentear os jogadores e comissão técnica classificados. Vamos lá, CH, você escolhe qual tema para colocar no programa de hoje a sua opinião. Esse interesse de clubes grandes europeus pelo futebol do bom zagueiro canhoto Alexandro, que fez 2 partidas na seleção brasileira na era Carlo Ancelotti e, na minha opinião, foi muito bem. Vai ser difícil segurar, viu? Vai ser difícil segurar, porque tem muito clube grande com jogadores extremamente habilidosos do meio campo para frente. A zagueirada, inclusive dos times mais ricos, deixa a desejar. Tá aí uma oportunidade. E olha, posso falar? Vão contratar. Porque a multa não é tão alta, essa coisa toda. Ele realmente, não só pelos jogos
da seleção brasileira, mas ele já estava se destacando com a camisa do Lille, tanto é verdade que chamou a atenção, né, do Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar no programa desta sexta-feira? A sua opinião. Batista, é o seguinte, eu vou falar dessa premiação especial aí do presidente, não é o sheik, dono do time, é o presidente do país, do Uzbequistão. Primeiro, eu me lembrei de novo aqui do Eli Carlos, rapaz, acredite se quiser. Porque uma vez ele contou uma história para nós, o Eli, depois que se converteu, né, virou um religioso, de muita fé, evangélico. Inclusive nós fomos, né, na linda cerimônia de casamento de uma das filhas do Eli, lá na igreja do Nazareno, ali próximo ao centro de saúde, né? Na Baixada ali, Barão de Itapura, entre Barão de Itapura e Orozimbo Maia, uma igreja linda. E nós estivemos lá, e depois teve uma festa bonita lá no Concórdia, ou no Cultura Artística, não me lembro mais, na Estrada de Souzas, acho que no Cultura. E o Eli, ele não falava palavrão, né? Depois que se converteu, claro, antes tinha que ter 5 seguranças na concentração para segurar a onda do Eli. Mas, que Deus o tenha em bom lugar, eu tenho muita saudade dele. E ele disse uma vez que um jogador o consultou porque tinha um interesse do Uzbequistão. Ele falou, Eli, não adianta eu ir para lá, eu não vou nem lembrar, quando alguém perguntar onde é que eu tô, não consigo guardar nem o nome do país. Aí o Eli falou para ele, mas isso daí você tem que fazer por associação. Como assim? Você tem que lembrar, associar com alguma coisa que pareça, e aí você não esquece mais. Quer o exemplo? Você não sabe onde você vai jogar, você não lembra nem o país que está te convidando, aí você lembra do seguinte, toda vez que você estiver dominando a bola para tentar fazer o gol, você tem que dar uma olhada para os lados e saber onde os backs estão. Essa Eli cunhou na originalidade. E eu fecho, que Deus o tenha em bom lugar, faz muita falta Eli, sacadas geniais. Onde os backs estão? Aí você já lembra do nome do país. Mas é uma é o sacada seguinte, sensacional, hein? Sensacional. É associação, para poder lembrar. Associação. É. Eu uma vez fui fazer um curso, quando eu ia iniciar um trabalho, moleque ainda, num laboratório farmacêutico, hoje um dos maiores do mundo, o Laboratório Axê. E eles davam um curso lá, a gente tinha que fazer uma prova no dia seguinte, e era só nome técnico, né? E aí a gente tinha que apresentar um medicamento, assim, fazendo tipo de uma pecinha de teatro, falando das características. Aí tinha um tal do medicamento lá que tinha um componente, né? Que se chamava composto biazepínico. Biazepínico. Pô, como é que eu vou guardar composto biazepínico? Impossível. Aí eu usava essa técnica do Eli, aí onde os backs estão. Eu falava assim, bom, essa daqui eu vou lembrar, porque é só eu dizer que eu estou cumprimentando alguém, que tem apelido de Zé Pinico. Bom dia, Zé Pinico. Benzo Zé Pinico. Zé Pinico, né? Então, associação. Zé Pinico. Composto biazepínico. Então a gente vai por essa linha. Só fiz esse parênteses para prestar mais uma homenagem póstuma aqui ao Eli, do onde os backs estão, para dizer o seguinte, quando o Brasil ganhou a Copa de 70, o Paulo Maluf era prefeito de São Paulo. E ele presenteou os jogadores da seleção brasileira com um Fusca. Aí eu fico pensando a cena, né? O melhor atacante, como é que chama o país mesmo, Batista? Uzbequistão. O melhor atacante do Uzbequistão ganhando um carro elétrico de última geração de R$340 mil. Veja o que o tempo fez e inflacionou o futebol e como o mundo mudou. E o Pelé ganhando um Fusquinha. Tá bom pra você ou não? Mas era, na época, né? Era o carro do momento. Não tenha dúvida de que o Pelé ficou extremamente satisfeito. Ficou. Pelé e todos os jogadores, né, que receberam
de receber um Fusca. Nós Sim. estamos falando de outros tempos. Por isso que eu disse, veja a evolução dos tempos, dos usos e costumes, da economia, mas o Fusca não era a última bolachinha do pacote, não, e eu adoro o Fusca, foi meu primeiro carro, e seu também. Você teve, acho que o primeiro carro seu foi um Dojão, mas na época do Fusca, né, tinha... o Fusca era o... Não era um carro muito bem comercializado, virou uma febre, virou uma paixão nacional, né? Tanto é que tem o clube do Fusca. Pô, mas o Maluf poderia ter dado pelo menos um Cinca Chambord, né? Era um carraço, né? Um Aero Willis, um Itamaraty, né? Tinha carro melhor, pô. Tudo mas tudo bem, fez uma homenagem, premiou os caras. Você já viu uma foto aí esses dias? Eu vi várias vezes já e me mandaram de novo pela internet. A seleção brasileira se preparando para a Copa de 58 foi treinar em Poços de Caldas, né? E aí tá todo mundo sentado num banco na estação de trem, esperando o trem para voltar para São Paulo, para depois ir para o Rio, coisa do tipo, para ir para a Suécia. Aí eu olho assim, né? Na foto tem Pelé de um lado, Garrincha do outro, Zagallo coladinho no Pelé. Foram de trem, sentados na estação aguardando para pegar o trem. Hoje os caras vão de primeira classe, nem classe executiva, eles vão de primeira classe, às vezes em voo fretado, jogando cacheta com mesas, aqueles aviões adaptados. Aí chegam lá e só canelada na bola. Mudança dos tempos, né? Que saudade do trem. O meu primeiro carro foi um Dodge Dart. Aí eu tinha que vender um rim para comprar o combustível, porque ele bebia aos litros. Quase que tinha que, ao andar com o Dojão, andar com aqueles caminhões tanque atrás abastecendo. E aí não deu, né? Mudei pro Fusca. E eu tô sabendo aqui de bastidor que o seu Tinte, aquela figura simpaticíssima que já nos deixou também, e que eu tive o prazer de conhecer, ele tinha uma fábrica de tamancos, de madeira. O tamanco é sempre de madeira, quase sempre. Fábrica de salto. Salto para tamanco e sapato, não é isso? Não, fábrica de salto para sapato feminino. Sapato feminino, então tá. Bom, mas é do ramo, é para pôr no pé. Mas reza a lenda lá em São Joaquim da Barra que você tentou, antes da dona Márcia, que tem esse casamento maravilhoso, longevo com você, com uma família linda, onde você publicamente fala toda hora do seu amor pela Márcia, tudo isso é lindo. Ontem, no Dia dos Namorados, postando minha eterna namorada, isso é sensacional. Mas que você, na época do Dojão, antes da Márcia, deu um bote na FIA do dono do posto de gasolina lá de São Joaquim da Barra, mas para tentar resolver um problema crônico seu, mas você, infelizmente, não foi bem sucedido porque não era para o seu bico. Não é verdade. É fake news. 19h05, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque
que a vida é feita de conexões. Desktop sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro, Brasileirão, rodada que ocorreu ontem, foi a 12ª rodada da competição, lembrando que os times que vão disputar o Mundial de Clubes não entraram em campo porque estão se preparando justamente para esta competição. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Tivemos a vitória do Bahia fora de casa em Bragança Paulista, 3-0 no Red Bull Bragantino. Vitória e Cruzeiro debaixo de muita chuva, 0-0. O Santos fora de casa venceu Fortaleza por 3-2. Corinthians e Grêmio empataram por 1-1. Em casa, o São Paulo foi derrotado pelo Vasco por 3-1 e o Atlético Mineiro venceu o Internacional pelo placar de 2-0. Flamengo, mesmo sem atuar, segue na liderança, 24, mesma pontuação do Cruzeiro, que tem jogo a mais. O Bragantino, terceiro colocado com 23 e o Palmeiras é o quarto com 22. O Bahia encostou, é o quinto colocado com 21 pontos. O Corinthians é o 10º, o São Paulo 14º e o Santos o 15º. Na zona do rebaixamento estão Internacional 11 pontos, Fortaleza 10, Juventude 8 e o Sport é o lanterna com apenas 5 pontos. A 12ª rodada acontecerá só em julho, depois da disputa do Mundial de Clubes. Por falar do Mundial de Clubes, a competição começa oficialmente amanhã, às 9 da noite, com Al Ahly e Inter Miami. Esse jogo é válido pelo grupo do Palmeiras, grupo A. No domingo, vamos ter o confronto entre Bayern de Munique e Auckland City. Vamos ter ainda PSG e Atlético de Madrid. Esse jogo às 4 da tarde no horário de Brasília. Às 19 horas será a vez da estreia do Palmeiras pegando o Porto. E às 23 horas no horário de Brasília tem Botafogo e Seattle Sounders. Lembrando ainda que os times brasileiros estarão em campo na segunda-feira com o Flamengo, que pega o Esperance, e o Fluminense, que joga na terça-feira contra o Borussia Dortmund. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série B, hoje, pela 12ª rodada, tem Vila Nova e América Mineiro no Oba. 9h35, Paysandu e Botafogo. Amanhã, CRB e Goiás, Atlético Paranaense e Remo, Atlético e Operário. No domingo, Atlético Goianiense e Coritiba, Novo Horizontino e Cuiabá, Criciúma e Amazonas. E para segunda-feira, Chapecoense e Ferroviária. O Goiás lidera a competição 26 pontos, o Novo Horizontino tem 22, o Cuiabá 21 e o Coritiba é o quarto colocado com 20 pontos. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série C. A Série C está de volta com os times de Campinas em ação neste fim de semana. Amanhã tem a Ponte no Majestoso, 5 da tarde. Transmissão pela Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. Ponte Preta e ABC. No mesmo horário, Ituano e São Bernardo. Amanhã também, 7h30, Botafogo da Paraíba e Caxias, Anápolis e Retrô. No domingo, 4h30, Londrina e Figueirense, Brusque e Tombense. 7 da noite, Ipiranga e Confiança, Guarani e Itabaiana. Na segunda-feira tem CSA e Floresta, Náutico e Maringá. Na Série C, a liderança é da Ponte Preta com 16 pontos. O Caxias é o segundo com 15, o Brusque o terceiro com 14, o Ipiranga o quarto com 13, mesma pontuação do Londrina e do CSA, além do Maringá. Fechando o G8 está o time do Ituano. Neste momento, lembrando que os 8 primeiros se classificam, um dos grupos da segunda fase seria composto por Ponte Preta, Ipiranga, Londrina e Ituano. O Guarani é o 16º colocado com 8 pontos. Os 4 últimos, Itabaiana, Retrô, Confiança e Anápolis. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h11 está encerrada a promoção dos ingressos. Você que mandou o seu nome completo, CPF e a senha. Agora teremos o sorteio. Mas a promoção está encerrada e já vou divulgar aqui os 10 ganhadores para assistir de graça Ponte ABC. Partida marcada para amanhã, 5 da tarde, no Estádio Majestoso. Então aguarde só mais um pouquinho e já teremos os ganhadores. E os ingressos serão retirados lá mesmo, tá? Na loja da Macaca. Ouvinte Ricardo Cândido de Carvalho, aqui pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sexta-feira, 13 Batista. Será que esse cara que acordou não é o Jason? KKKKK. É, sexta-feira, 13, chama o Jason. Boa noite. Será que o ouvinte não estava encarcerado? Cuidado, hein? Abraços, Flávio de Alterosa. Abraço, Flávio Ribeiro. Nem entrei por esse lado, né? Que sabe como é que é. De repente, o cara tava no chilindró. Não era isso, não. Sabe por quê? Não era, não. Que muitos presos ouvem rádio, né? O rádio é permitido ou não, Tigrão? Não é isso daí, não. Porque senão ele estaria mais informado, pô. Já saberia, por exemplo, que o Madeira já é avô e tal. Mas, assim, ó, não daria para ele estar desinformado. Porque o que tem de celular, né? Você entendeu já, né? Entendi. Então, pega pelo aplicativo e ouve nós, pô. Ouvinte mandando pra cá mensagem. Pergunta para o Tigrão. Eloir Pianca. Boa noite, Batista. Pergunte ao Tigrão se ele ainda tem aquele avental com a Madame Mim nas costas. Abraço, Eloir Pianca. Pô, mas como que ele sabe disso, hein? Eu não me lembro do Eloir no Coticap. Depois eu queria que você desse até mais detalhes. Pô, que coisa legal que você lembrou. Não tenho, né? Desintegrou, né? Mas realmente eu tinha o avental com a Madame Mim desenhada nas costas. Aliás, muito bem feito. Avental branco e a Madame Mim nas costas mexendo um tacho, né? Quando eu fazia lá a escola de química, tá aí a associação. E na empresa que eu trabalhava também no controle de qualidade, de vez em quando eu dava uns rolês lá pela fábrica com aquele avental com a Madame Mim nas costas. Bela lembrança, não tenho mais, não sei, acho que... Não sei onde foi parar, acho que desintegrou tudo, são muitos anos. Mas eu gostaria de saber, porque é uma verdade, pouca gente sabe disso, e eu queria saber qual que é o nosso relacionamento lá de trás, se foi na escola de química, se foi na empresa onde eu trabalhava... e coisa do tipo. Gostaria muito que você falasse para nós aqui, porque eu fiquei muito contente com essa sua lembrança. Aliás, você tem, o Eloir, uma memória fantástica. Mandei para você aí no seu WhatsApp, o WhatsApp dele. Se quiser, né, fazer o contato com ele, tá aí no seu WhatsApp o WhatsApp do Eloir. Pô, farei o contato com o maior prazer. Ouvinte participando, mandando pra cá mensagens. Boa tarde. Pintou o campeão, vai amassar todo mundo agora. Guarani com Diego Messi. KKKKK. Denis.
Tá bom, Denis, tira um sarrinho, né? Se isso faz bem pra você, beleza, tá valendo. Ouvinte mandando pra cá mensagens. Vai dar Itabaiana com certeza. 2-1. Marcos Antônio Machado. Abraço para você, Marcos Antônio. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte mandando pra cá mensagem. O ouvinte tá dizendo que o ABC vai dar ABC. Edivaldo Rodrigues. Nada mais normal, né, do que o rival secar o seu adversário. Então, o torcedor da Ponte seca o Guarani, dizendo que vai dar Itabaiana. E o torcedor do Guarani seca a Ponte, dizendo que vai dar ABC. ABC, ABC. Diz aqui o ouvinte, mandando pra cá mensagens. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Beleza, muito obrigado para todos que arriscaram palpites sempre contrários aos times de Campinas, mas é a rivalidade que fala mais alto. Bom, Tigrão, faltou aqui um comentário seu sobre a Ponte. Você ainda não tinha chegado quando colocamos no ar o noticiário da Macaca. Provável time da Ponte para enfrentar a equipe do ABC. Não é o time oficial, né? Porque o time oficial só de acordo com o protocolo da CBF 1 hora antes. Mas o provável time da Macaca tendo aí alterações por causa de contusão e também por causa de suspensão. Então, diz aí pra gente o que você achou do time da Ponte, provável time para pegar o ABC. Ô Batista, primeiro que tem uma novidade importante aí, a volta do Emerson como volante, o Emerson Santos, e o Simon na zaga com o Sérgio Rafael. Eu não faria isso, já falei hoje também na tela da Band, e nem poderia mudar de ideia depois de algumas horas. Eu jogaria com o Emerson junto com o Sérgio Rafael. Eu acho que as beiradas, né? Tá vindo lá o menino da Inter de Limeira, tem boa chance de estrear, se não pode ir com o João Gabriel, sem problema nenhum, né? E o restante já vem jogando dentro dessa escalação que foi colocada aí. Mas no meio de campo, para puxar o Emerson, que está sendo especulado por enquanto, porque não é oficial, como volante, eu colocaria na zaga e eu colocaria o Léo Oliveira, né? Com o Lucas Cândido, com o Serginho e com o Elvis, e à frente Gé e o Jean Dias. Mas essa possibilidade do Everton Brito no lugar do Serginho para fechar um possível quadrado também é interessante, porque o Everton Brito toda vez que entra bem. Só que quando ele começa, ele não rende tanto como nas oportunidades em que entra com o jogo em andamento, e nós já vimos isso em algumas vezes, né? Então, mas está muito próximo, né? Maguinho na lateral direita. Então, sabe, eu acho que é uma questão de detalhe aí, uma ou outra posição. Eu não faria uma zaga que nunca jogou junta, não faria. Um jogador muito irregular, que é o Sérgio Rafael, e um jogador que saiu do time muito em baixa, que é o Simon. Ah, mas eles vêm treinando, mas treinar é uma coisa, jogar é outra. Eu não escalaria essa zaga. Se escalar e der certo, ótimo. Eu queria votar no Simon como melhor em campo e dar menção honrosa de craque do jogo para o Sérgio Rafael. Mas eu não faria. E é função minha aqui, eu tenho que dizer o que eu penso. E tem que falar antes também. Depois do jogo, tá vendo? Escalou errado. Tem um monte aí, hein? Tem um monte. Escalou errado, hein? Nossa, puxa vida. Nunca jogaram juntos, mas já perdeu o jogo, né? A gente tá falando antes aqui. Eu não faria isso. Mas acho que a Ponte vai ter um comportamento diferente, porque as duas chibatadas doídas nas costas, sangrentas,
em casa doeram muito, que exatamente contra o Brusque e contra o Ipiranga. Tá e certo. na entrevista da semana aí com o Brigatti, ele disse, quando ele fala a gente, ele envolve todo mundo, inclusive, claro, a comissão técnica, aprendeu muito com essas duas derrotas. Eu, no cacuete, tentando decodificar, acho que ele quis dizer, não é aquele lá o jeito de escalar. No Correto. cacuete, não foi ele que disse, sou eu que estou deduzindo. Ou seja, tem que ter um time mais leve, mais ofensivo e menos preocupado em não tomar gol. Porque quem se preocupa só em não tomar gol também não faz. E aí toma um e não sabe como fazer. Não ensaiou para isso. Mas eu acho que a Ponte vai ganhar o jogo. Atenção para os ganhadores, para os ingressos para a Ponte ABC. Ingressos de cadeiras vitalícias. 1. Amarildo Galdino. 2. Anderson Luiz da Silva. 3. Caroline Oliveira de Lima. 4. Dulce Jesus da Silva Urbano. 5. Juvenal Maia de Barros Vitor. 6. Márcio Nucci Brandão. 7. Pedro Henrique Trindade. 8. Renato Antônio Alves. 9. Ricardo Cândido de Carvalho. E 10. Vanderlei Rudorovic. Repetindo. 1. Amarildo Galdino. 2. Anderson Luiz da Silva. 3. Caroline Oliveira de Lima. 4. Dulce Jesus da Silva Urbano. 5. Juvenal Maia de Barros Vitor. 6. Márcio Nucci Brandão. 7. Pedro Henrique Trindade. 8. Renato Antônio Alves. 9. Ricardo Cândido de Carvalho. E 10. Vanderlei Rudorovic. Parabéns aos sorteados. Vocês... Isso aí, pode aplaudir. Vocês vão retirar os ingressos na Loja da Macaca. Você olhando para o portão principal do Majestoso, lado esquerdo. É só levar um documento que contenha o seu CPF. Chegando lá, diga para o balconista que você foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes, tá bom? Ótimo jogo para todos os 10 felizardos. E você que não ganhou, muito obrigado pela participação. E aí, próximo jogo, tem mais sorteio de ingresso aqui na Rádio Bandeirantes. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas respondendo na lata. Lata 1. Apesar da derrota por 3-1 para o Vasco no Morumbis, diretoria do São Paulo não pensa em demitir Luiz Ubeldia. Direção entende que o grande número de lesionados vem sendo crucial no mau desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro. Começo com você, CH. E aí, Júlio Casares acerta em manter o treinador no cargo, mesmo vindo de 3 derrotas consecutivas? A partida de ontem realmente foi muito preocupante, mas por enquanto eu manteria Zubeldia como técnico. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o tema? O que vai segurar o Zubeldia no cargo, nesse momento, acho que não será demitido, acho que o São Paulo está certo. Além do grande número de desfalques que é relevante, é também a ótima performance dele nas Copas. Na Libertadores e também na Copa do Brasil. Agora, se ele tivesse só no Brasileiro, rodava agora. Por quê? Vai ter uma parada e é o momento propício para quem está pensando em trocar,
para poder dar jogo para o novo treinador até a retomada do campeonato. Eu continuo com você, Tigrão. Copa do Mundo de Clubes começa neste fim de semana. Aliás, com transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Mega cobertura da Rádio Bandeirantes em toda a rede. Na sua visão, qual time favorito a conquistar o título da competição? Essa é a colocação da produção. Mas eu acrescento, qual brasileiro dos 4 vai mais longe no campeonato? Bom, o brasileiro, Flamengo ou Palmeiras. Não acredito em Botafogo e Fluminense. E, no geral, até pelo embalo da última conquista, por estar voando, por ter mostrado um futebol surpreendentemente acima do esperado, para mim o favorito é o PSG, o Paris Saint-Germain, que ganhou aí há uma semana atrás a Champions League. Acho que vem voando, vem inteiro e vem para mais uma conquista. É só palpite. Você perguntou de favoritismo, é o meu favorito. E para você, CH, quem é o favorito ao título? Eu acho que o Manchester do Guardiola, o Manchester City, para mim é o favorito. Vamos lá, CH, quais os resultados dos brasileiros que entram em campo no fim de semana pela Copa do Mundo? Palmeiras, Porto ou empate? Botafogo, Seattle Sounders. Ou, falando em inglês, né? Seattle Sounders. Ou empate. E aí, CH? Eu não estou muito bem de palpite, né? Ontem errei de maneira vergonhosa o resultado do Red Bull Bragantino, mas vamos lá. Palmeiras e Porto, empate. E o jogo o jogo do Botafogo contra o Seattle Sounders, Botafogo. E você, Tigrão, antes, porém, perguntando se o seu palpitômetro ficou carregando. Espetou na tomada ou não, Tigrão? Espetei, mas recebi uma informação que ele ficou o dia todo carregando, mas faltou energia elétrica o dia todo também. Então... Aí, tá meio braba a coisa, viu, Batista? Dei até uma turbinada aqui, vamos ver. Palmeiras vence e o Botafogo empata. Palmeiras vence. Palmeiras é 19, né? 19 horas. E o Botafogo, o horário é legal, hein, Tigrão? 23 horas. 11 da noite. Aí, realmente, para um domingo, às 11 da noite, aí esfola a cabeça do meu pai. Ah, demais. Demais. Eu confesso a você que vou ver o jogo do Palmeiras, aí vou dar um bodinho, boto para despertar 5 para as 11, escovo as garras e aí vejo o jogo do Botafogo para dar sono de novo. Se tiver muito ruim, eu nem vejo. Mas se tiver um jogo interessante, vou até o final. Mas o horário tem fuso, né, Batista? É pequeno, mas tem. Então o horário é horroroso, horroroso. Mas vou tentar acompanhar até por dever de ofício. Valeu, CH, um abraço para você. O CH amanhã estará aqui na Rádio Bandeirantes na transmissão do jogo da Ponte Preta contra o ABC. Aliás, dobrando nesse domingo, também tem CH no jogo do Guarani contra a equipe do Itabaiana. Abraço para você, CH. Valeu, Batista. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã. O Tigrão está na TV com Ponte Preta e ABC. E domingo de folga, Tigrão. É isso, é isso. Um abraço a todos. Se Deus quiser, estaremos juntos amanhã, Macaca e ABC. Tela da Band, grande responsabilidade. Esperamos que dê tudo certo para a Ponte amanhã, para o Guarani no domingo. E um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e até amanhã, se Deus quiser.
E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado mesmo para você que mandou para cá mensagens, mesmo que elas não tenham ido para o ar. Normalmente não dá para colocar todas as mensagens, mas agradeço de coração. Você nos ajuda a fazer o programa. E amanhã, a grande jornada esportiva Edu Pinheiro com Concentração. O Edu vem a partir das 3:30 da tarde, já preparando para o jogo. A bola rola às 5 da tarde. Na sequência, vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate.